Espero que todos estejam bem aí no meio da pandemia, né? Que a gente está vendo todos os dias, as notícias aí do Covid, continua avançando no Brasil. É, por aqui está tudo certo. E como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos falar um pouquinho sobre Kant, né? Essa é uma aula do curso de extensão Introdução à Filosofia da Ciência de Kant, tá certo? Essa é a primeira aula que eu estou gravando. E a gente vai, nessa aula, aproveitar outros vídeos que eu já tinha gravado de março até junho, com leitura do texto de Kant, né, leitura do texto de grandes passagens extensas aí do texto de Kant. E esse novo curso que eu estou começando a gravar agora em novembro, tudo isso é 2020, tá certo? Tá inclusive a data embaixo aí na apresentação, tem lá dizendo, né? 11 de 2020, novembro de 2020. Esse novo curso que eu estou começando a gravar em novembro, a ideia é que ele seja condensado, né? Seja aquele outro curso que eu gravei a partir de março, de uma maneira mais condensada e selecionando menos passagens para ler, mas ainda a ideia é, claro, que a gente faça comentário aqui para poder facilitar uma compreensão da filosofia da ciência de Kant. E a primeira aula, como vocês estão vendo na apresentação, é esse tal desse prefácio B da Crítica da Razão Pura, né? E quais são os pontos da aula? Vamos falar aí de uma introdução, né? Falar sobre o tema da via segura da ciência, o tema da Revolução Copernicana e o problema da coisa em si, que é um famoso problema, né, da filosofia de Kant. Vamos começar aqui a apresentação. Então, introdução. Primeiro de tudo, está aí a data que Kant viveu, né, de 1724 a 1804, filósofo do Iluminismo, período do Iluminismo, diria mais até que provavelmente, né, Kant deve ser considerado o filósofo mais importante do período do Iluminismo, porque representou melhor, né, as ideias do Iluminismo em todos os seus aspectos, não só nos aspectos da teoria do conhecimento e filosofia da ciência, mas também uma ética iluminista. Quando a gente pensa em ética iluminista, a gente pensa em Kant, tá certo? Uma filosofia política iluminista também é a filosofia de Kant. E apesar de existirem outros filósofos muito importantes na história da filosofia, né, verdadeiros gigantes da filosofia, que viveram nesse período do Iluminismo, Kant é provavelmente o que representa melhor todos os aspectos desse movimento, né, esse movimento cultural aí que a gente chama de Iluminismo, século XVIII. Uma coisa que eu vou falar é que o nosso curso vai ser sobre a Crítica da Razão Pura, que é o primeiro livro da fase madura de Kant, é um livro muito importante na história da filosofia. Mas é bom começar logo notando que esse livro, A Crítica da Razão Pura, tem duas edições com mudanças textuais. A primeira edição, né, a primeira publicação da Crítica da Razão Pura foi em 1781. E aí o que aconteceu? Qual foi a recepção do livro, né? Ninguém entendeu nada. Em 1781, a comunidade de filósofos lá da época de Kant não entendeu nada do livro, né? E aí ele escreveu um outro livro chamado Prolegômenos. O nome completo é Prolegômenos a toda a metafísica futura, que queira apresentar-se como ciência. É um título desse tamanho, é bem extenso, né? Mas a gente encurta para chamar o livro de Prolegômenos. Ele escreveu em 83, tentando explicar a crítica da razão pura, que ninguém tinha entendido. E aí as pessoas continuaram com dificuldade de entender. E aí em 1787, Kant reescreve grande parte da crítica da razão pura e publica uma segunda edição, que é a que a gente vai estudar. Se habituou a chamar as duas edições da Crítica da Razão Pura de Kant, as duas principais que têm mudanças textuais, né, porque houveram mais edições do livro, né, mas aí as outras edições, a edição 3, 4, 5, 6 e tal, elas tinham mudança assim, mudança de vírgula, mudança de ponto e tal. Os textos, né, que tem... As edições que têm textos diferentes é a primeira e a segunda edição. A segunda edição é que tem a mudança da primeira edição, do texto da primeira edição. Tá certo? Então se habituou a chamar a primeira edição de edição A e a segunda edição de edição B. Tá certo? E inclusive se faz referência às páginas do livro da Crítica da Razão Pura de Kant usando essas letras. Se você vê uma pessoa falando da Crítica da Razão Pura e botar assim uma referência, né? Bota lá assim, checar a página A17, ele está querendo dizer a página 17 da edição A da Crítica da Razão Pura. Se ele colocar B17, é a página 17 da segunda edição da Crítica da Razão Pura, né? A edição B. Ok? Então, qual é a edição que a gente vai ler? A primeira ou a segunda? Tem que especificar porque há mudanças textuais entre os dois livros, tá certo? Entre as duas edições. A gente vai ler a edição B, não é porque a edição a edição A não presta, né? A ideia não é dizer que a primeira edição não presta. A primeira edição é boa também, é um bom livro.
Agora, Kant reescreveu o texto, né? Se ele reescreveu o texto, a gente deve, talvez, aí, num curso de introdução, né, à filosofia de Kant, respeitar os desejos de Kant e ler o texto como ele queria que fosse lido, né? Porque ele considerou que o texto A estava ruim, o texto da edição A estava ruim, senão ele não teria reescrito. Então é só isso, alguns comentários iniciais. Por isso que na apresentação, no primeiro slide, está dizendo que a gente vai ler o prefácio B, porque tem 2 prefácios, um prefácio da primeira edição e um prefácio da segunda edição. E essa aula de hoje é sobre os principais temas do prefácio B, prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura. Vamos lá? Então, o primeiro tema importante que Kant abre o prefácio com esse tema é sobre a via segura da ciência, né? E que danada essa via segura da ciência, né? Se, após largos preparativos e prévias disposições, se caem em dificuldades ao chegar à meta, ou se, para a atingir, se volta atrás com frequência, tentando outros caminhos, ou ainda se não é possível alcançar unanimidade entre os diversos colaboradores quanto ao modo como deverá prosseguir o trabalho comum, então podemos ter certeza que esse estudo está longe ainda de ter seguido a via segura da ciência. O que é a via segura da ciência, então? É um modo da ciência, uma forma de fazer ciência em que a ciência progride, em que ela gera um progresso, em que as pessoas concordam com os objetivos alcançados, né? Não se volta atrás com frequência, tudo que Kant está dizendo que não se faz aí. Quando a ciência faz isso, quando a ciência acerta, é porque ela está dentro da via segura de ciência, tá certo? Então, assim, se ela tem dificuldade de chegar à meta, se volta muito atrás, se a ciência, né, se não é possível alcançar unanimidade entre os diversos colaboradores, é porque não chegou na via segura da ciência. Kant observa, então, uma diferença entre o sucesso de algumas ciências. A lógica, a matemática e a física são ciências que alcançaram a via segura da ciência, são as 3 ciências que Kant cita como que alcançaram a via segura da ciência. Tá aí as referências, né? Lógica na página B de 8 a 9, matemática na página B 10 a 12, física na página 12 e 13, que ele fala sobre isso. Tá certo? Porém, a metafísica é um exemplo de ciência que não encontrou esse caminho. A gente vai ver isso nos próximos slides, tá certo? Vamos lá. Primeiro caso de uma ciência que encontrou a via segura da ciência, a lógica. Vamos ver o que é que Kant fala sobre a lógica. Pode reconhecer-se que a lógica, desde remotos tempos, seguiu a via segura da ciência, ou só via segura, né? Seguiu a via segura, pelo fato de, desde Aristóteles, não ter dado um passo atrás, a não ser que se leve em conta o aperfeiçoamento, né? Leve a conta de aperfeiçoamento a abolição de algumas sutilezas desnecessárias ou a determinação mais nítida do seu conteúdo, coisa que mais diz respeito à elegância do que à certeza da ciência. Então, o Kant está dizendo que a lógica entrou na via segura da ciência desde a época de Aristóteles e que até agora não voltou atrás. Continuando aí, Kant atribui a Aristóteles o êxito de ter colocado a lógica na via segura da ciência, porém, o que Kant deixa aí, continuando, né? Também é digno de nota que não tem até hoje progredido, ou seja, a lógica não tem até hoje progredido, parecendo, por conseguinte, acabada e perfeita, tanto quanto se nos pode afigurar. Essa é uma previsão famosamente equivocada de Kant, né? Kant achava que não tinha mais nada para melhorar na lógica, e talvez ele tivesse até razão, né? Se você considerar a lógica somente um tipo específico de estudo. Mas depois de Kant, ali no final do século XIX e no século XX, a lógica passou por grandes mudanças e grandes melhorias, enquanto que Kant considerava que não era possível melhorar a lógica, que ela já estaria pronta desde a época de Aristóteles. Tá certo? Ela já estava pronta e acabada desde a época de Aristóteles. Ou seja, continuando a leitura aqui do slide, né? Seria já uma ciência acabada, devido a seu caráter limitado, que a autoriza e mesmo a obriga a abstrair de todos os objetos do conhecimento e suas diferenças, tendo nela um entendimento que se ocupar apenas consigo próprio e com sua forma. Ou seja, a lógica ela já estaria acabada por ser uma forma de conhecimento muito limitada. Kant diz aí, né? Caráter limitado. Por quê? Porque nesse tipo de ciência, da lógica, o entendimento se ocupa apenas da própria forma do próprio entendimento. E aí, continuando ali, para completar o slide, né? Esta limitação da lógica faz Kant concluir que ela é apenas como a antecâmara das ciências. Isso significa que os casos da matemática e da física são mais interessantes para Kant, né? Kant chama a lógica de antecâmara, né? O que é a antecâmara? É a antessala. Antes de chegar na sala, você passa por um corredorzinho. Essa é a antecâmara da ciência, seria a lógica, tá certo? Então é como um preparativo para a ciência, mas não seria uma ciência mesmo ainda. Por quê? Porque o objeto da lógica é apenas a forma do entendimento. Então você não aprende nada de novo sobre o mundo com a lógica. E a matemática?
Desde os tempos mais remotos que a história da razão pode alcançar, no admirável povo grego, a matemática entrou na via segura de uma ciência. Simplesmente não se deve pensar que ele foi tão fácil como a lógica. Por que Kant disse? Porque a lógica já é uma ciência muito limitada, né? No caso da matemática, já é uma ciência mais complicada. Aquele que primeiro demonstrou o triângulo isósceles, fosse ele Tales ou como quer que se chamasse, teve uma iluminação. Descobriu que não tinha que seguir passo a passo o que vinha na figura. Veja que interessante. Nem o simples conceito que dela possuía, para conhecer, de certa maneira, as suas propriedades. Ou seja, Tales, ou o primeiro matemático aí que Kant pode dizer que pode ter sido outra pessoa, né? Kant não tem certeza se foi Tales, mas ele diz assim que ele passou a conhecer, ele conseguiu conhecer propriedades do triângulo, sem seguir passo a passo o que ele via na figura do triângulo desenhado, e nem simplesmente analisando o conceito de triângulo que ele possuía, né? Como é que esse matemático conseguiu conhecer propriedades do triângulo, então? Aí veja o que aqui Kant diz, quando na leitura, né? Que antes deveria produzi-la ou construí-la mediante o que pensava, né? Então, em vez de seguir a figura, você deve produzir ou construir a figura mediante o que pensava e o que representava a priori por conceitos, e que para conhecer com certeza uma coisa a priori, nada devia atribuir-lhe senão que fosse consequência necessária do que nela tinha posto. Então veja que ideia Kant faz da matemática, né? A ideia não é que o matemático descobre propriedades de uma figura desenhada no papel. A ideia é que ele produz aquele desenho de acordo com certas propriedades, e que o que ele descobre é a consequência do que ele ali colocou, né? O que ele ali colocou. Então esse é um tema importante na filosofia da matemática de Kant, na forma como Kant compreende a matemática. É a ideia de que a matemática é uma ciência construída, ou seja, que constrói seus objetos, que não estuda objetos que ela encontra por aí, mas que constrói seus próprios objetos, tá certo? E constrói a priori. O que danado é esse tal desse a priori, professor? Eu vou explicar mais o que é o a priori na próxima aula, tá certo? Mas o prefácio Kant usa esses termos sem explicar, porque o prefácio é um texto que se supõe que a pessoa tem uma visão geral da obra quando ele vai ler o prefácio, né? O prefácio da Crítica da Razão Pura, o prefácio B da Crítica da Razão Pura, é muito interessante, é uma leitura muito bacana. Kant explica bem quais são suas intenções na obra Crítica da Razão Pura, nesse prefácio, mas se você entender tudo o que está escrito no prefácio é porque você já sabe bastante da filosofia de Kant, né? É difícil entender tudo a primeira vez que a gente lê. Mas vamos lá, a gente vai explicando aos pouquinhos, na próxima aula a gente vai entender o que é o a priori. Mas vamos continuar aqui, né? Observe a ideia kantiana de que a matemática entrou na via segura da ciência por ter construído ou produzido seu objeto de estudo. Esta é a ideia central para a filosofia da ciência de Kant, né? Ela produz ou constrói o objeto que ela própria vai estudar. Continuando, física. Vejamos o que Kant diz sobre a física, né? Vamos lá. Aí é uma citação do tamanho do mundo, né? Mas vamos ler devagarzinho. Essa citação é uma das partes que eu mais gosto do prefácio da Crítica da Razão Pura, é uma parte muito bonita, né? Vamos ver o que Kant fala aí sobre a física. Quando Galileu fez rolar no plano inclinado as esferas com uma aceleração que ele próprio escolhera. Então Galileu escolheu uma aceleração e depois fez a esfera rolar, e ela rolou com aquela aceleração, né? Rolar no plano inclinado, claro, né? E ela rolou com uma aceleração que Galileu já tinha escolhido antes de fazer a experiência. Veja que interessante. Não é profundo isso, né? Vamos continuar lendo. Quando Torricelli, né, físico italiano que também estudou com Galileu, né, fez suportar pelo ar um peso que antecipadamente sabia idêntico ao peso conhecido de uma coluna d'água, aquela experiência com pressão de Torricelli, né, uma coluna de ar, uma coluna de água, o peso que o ar consegue segurar da água e tal. Só que antes de fazer a experiência, ele já sabia que o peso ali ia ser idêntico, tá certo? Continuando, foi uma iluminação para todos os físicos. Kant dizendo aí, compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo seus próprios planos. A razão só entende aquilo que produz segundo seus próprios planos. Que ela tem que tomar a dianteira com princípios que determinam os seus juízos segundo leis constantes e deve forçar a natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar por esta. Ou seja, Kant está dizendo aí que a razão toma a dianteira do experimento, né? A razão só compreende aquilo que ela produz de acordo com seus próprios planos. Você faz um plano e depois você faz a experiência. E quando você faz a experiência, você força a natureza a responder as perguntas que você já tinha planejado que ela ia responder, tá certo?
De outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária que a razão procura e de que necessita. Então, se você simplesmente observar o mundo natural, você pode até chegar a algumas conclusões interessantes, mas você não vai chegar na conclusão de uma lei necessária. Isso é um dos temas que a gente vai conversar no nosso curso, certo? Sobre essas leis necessárias da natureza. Você vai chegar em conclusões que aleatórias sobre observações aleatórias. Mas se você planeja um experimento com antecedência, aí o resultado é uma lei necessária, tá certo? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente no curso, tá certo? Como eu falei, o prefácio adianta muitas coisas que vão ficar mais claras lá pela aula 5, lá pela aula 6, tá certo? A razão, tendo por um lado os seus princípios únicos a poderem dar aos fenômenos concordantes às autoridades de leis, então é a razão que dá autoridade de lei aos fenômenos concordantes, tá certo? E por outro lado, a experimentação, então de um lado a razão, do outro lado a experimentação, que imaginou segundo esses princípios, mas a experimentação é uma experimentação planejada, de acordo com os princípios da razão, veja só. Deve ir ao encontro da natureza, para ser por esta ensinada, é certo, mas não na qualidade de aluno que aceita tudo o que o mestre afirma, mas antes na qualidade de juiz investido nas suas funções, ou seja, um juiz trabalhando no tribunal, que obriga as testemunhas a responder aos quesitos que lhes apresenta. Assim, a própria física tem de agradecer a revolução tão proveitosa do seu modo de pensar, unicamente a ideia de procurar na natureza e não imaginar, de acordo com o que a razão nela pôs, o que nela deverá aprender, e que por si só não alcançaria saber. Então a física aprende com a natureza o que a razão colocou na natureza. Veja que ideia estranha, né? Se a gente está acostumado a pensar no conhecimento humano da maneira tradicional, isso é uma ideia muito esquisita, né? Só assim a física enveredou pelo trilho certo da ciência, que é aquela tal daquela via segura da ciência, após tantos séculos em que foi apenas um tateio, né? É um tateio, okay, você ficar tateando ali sem encontrar um caminho seguro para seguir, tá certo? Note a tese kantiana, espero que vocês tenham notado na leitura, de que a razão não é passiva diante da experiência. A ideia de Kant é que a própria razão, a ideia de Kant é que a própria experiência recebe contribuições da razão do sujeito ao se apresentar como experiência. Então a experiência ela é formulada, em parte, com as contribuições da razão. É uma ideia bem diferente, né? A gente vai aprofundar mais essa ideia. Seguindo. E a metafísica? O destino não foi até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência, a metafísica, ou seja, a metafísica não trilha o caminho seguro da ciência. E o que é metafísica? A parte em azul aí da citação é o que Kant diz que é a metafísica. Conhecimento especulativo da razão completamente à parte e que se eleva inteiramente acima das lições da experiência. Se eleva inteiramente acima das lições da experiência, mediante simples conceitos. No final dessa aula eu falo qual o problema da metafísica, tá certo? Veja o que mais Kant fala sobre a metafísica. Ele fala isso da metafísica, tá certo? Ele fala que a metafísica precisa o quê? Arrepiar caminho inúmeras vezes ao descobrir-se que a visão não conduz onde se deseja. Então a metafísica vai por um caminho, aí não chega em lugar nenhum, aí volta. Arrepiar caminho é isso, é voltar atrás. E no que respeita ao acordo dos seus adeptos, os vários estudantes de metafísica, relativamente às suas afirmações, encontra-se a metafísica ainda tão longe de alcançar o caminho seguro da ciência, o acordo dos seus adeptos, encontra-se a metafísica ainda tão longe de alcançar o acordo entre seus adeptos, que mais parece um terreiro de luta, propriamente destinado a exercitar forças, e onde nenhum lutador pôde jamais assenhorear-se de qualquer posição, por mais insignificante, nem fundar sobre suas vitórias conquistas duradouras. Ou seja, Kant está dizendo que a metafísica é o MMA dos filósofos, né? É um brigando com o outro, ninguém chega em conclusão nenhuma, ninguém prova tese nenhuma, tá certo? A metafísica vai por um caminho e volta, vai de novo e volta, não consegue decidir nada, tá certo? Isso por quê? Porque não alcançou o caminho seguro da ciência. O fracasso da metafísica em encontrar a via segura da ciência traz graves consequências para Kant. Por que será, então, que ainda aqui não se encontrou o caminho seguro da ciência? Acaso será ele impossível? Tem um erro de digitação aí no meio, pessoal, ignore esse erro aí. De onde provém que a natureza pôs na nossa razão o impulso incansável de procurar esse caminho como um dos seus mais importantes desígnios? Mas ainda, quão poucos motivos teremos para confiar na nossa razão, se, num dos pontos mais importantes do nosso desejo de saber, não só nos abandona, como nos ludibria com miragens, acabando por nos enganar. Ou talvez até hoje nos tenhamos apenas enganado no caminho,
Mas aí ele continua, né? De que indícios nos poderíamos servir para esperar em novas investigações sermos melhor sucedidos do que os outros nos precederam? Então, para Kant, o fato da metafísica não ter encontrado a via segura da ciência não é um detalhe, é algo importantíssimo. E cria essa pergunta, por que a metafísica não conseguiu alcançar o caminho que a matemática e a física alcançaram? E Kant ainda diz, né? Kant considera que a metafísica é um esforço natural da razão humana, ou seja, tentar conhecer os princípios da realidade a partir simplesmente de conceitos, tá certo? E superar os limites da experiência, através do pensamento racional. Todo mundo, segundo Kant, né, todo mundo teria interesse num conhecimento assim, que apenas raciocinando a gente consiga conhecer o que está além dos limites de qualquer experiência, né? Como, por exemplo, o que os escolásticos, né, os filósofos escolásticos faziam, tentar provar a existência de Deus através de argumentos racionais. Será que isso é possível? Kant diz que essa ideia de tentar provar esse tipo de coisa apenas através da razão, sem nenhum dado da experiência, é um impulso natural da razão. A razão naturalmente tenta fazer isso, mas não consegue resultado. Então, que situação da razão, né? Por que a razão tenta fazer isso e não consegue nunca? Esse é um mistério para Kant. Isso é um dos motivos de ele ter escrito a Crítica da Razão Pura, tá certo? E ainda Kant diz, né? Por que a gente deveria confiar na razão, se num dos pontos mais importantes do nosso desejo de saber, essa parte que está a metade da citação aí, não só nos abandona, como nos ludibria com miragens, acabando por nos enganar. Ou seja, se a metafísica não é possível como ciência, por que a gente deve confiar na razão, considerando que a metafísica é um impulso natural da razão? Essa pergunta de Kant, se ele não tivesse encontrado a resposta, daria num ceticismo muito forte. Ceticismo é a ideia filosófica que o conhecimento é impossível, né? Para quem não está acostumado com o termo ceticismo, né? E existem vários ceticismos na história da filosofia. Kant não é um filósofo cético, mas não é porque ele encontrou uma resposta de por que a metafísica não é possível. Mas se ele não tivesse encontrado a resposta, o ceticismo kantiano, que não chegou a acontecer, mas poderia ter acontecido, né, seria um dos ceticismos mais difíceis de resolver da história da filosofia, porque seria um ceticismo de não confiar na própria razão. Considerando que a razão nos engana no que ela mais quer saber, como é que a gente pode confiar que a razão não nos engana na matemática ou não nos engana na física? Considerando que a metafísica é uma das ciências mais antigas e é uma das ciências mais apreciadas pela razão. Então, esses são os problemas, né? Vamos continuando aqui. A questão que Kant coloca, então, deve ser clara, né? Por que a matemática e a física conseguiram encontrar o caminho seguro da ciência, enquanto que a metafísica não conseguiu encontrar esse caminho? Por quê? O que a matemática e a física têm, que a metafísica não tem? Vamos ver uma citação de Kant aqui, B10, né? A matemática e a física são os dois conhecimentos teóricos da razão que devem determinar a priori seu objeto. Então, veja só, né? Essa é a diferença, que a matemática e a física conseguem determinar a priori seu objeto. Determinar o objeto a priori, explicando um pouquinho o que é que isso significa, né? Porque esse assunto do a priori, o que é que significa o a priori, vai ficar mais claro na próxima aula, mas como a gente está aqui na primeira aula, introdução e tal, é bom explicar um pouquinho do que é esse tal desse a priori. Determinar o objeto a priori significa o quê? Significa examinar certos aspectos da realidade de forma independente da experiência sensível. Ou seja, sem a experiência, você conseguir descobrir alguma coisa sobre a realidade. Como isso é possível? Então, temos dois mistérios para elucidar na filosofia da ciência de Kant. Como podemos ter estes conhecimentos a priori, que conhecem alguma coisa da experiência sem a experiência, e por que a metafísica não consegue produzir um conhecimento deste mesmo tipo. Esses são os dois maiores mistérios da filosofia da ciência de Kant, tá certo? Continuando aqui, Kant defende que a única maneira de resolver estes mistérios é a partir de uma mudança radical na concepção do conhecimento humano, que ele chama de revolução copernicana. Veja aí, mudança radical na concepção do conhecimento humano, tá certo? Citação de Kant. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Os objetos se regular pelo nosso conhecimento. O que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados. Então, é como a gente já viu aquelas passagens que Kant fala sobre
a matemática e sobre a física. A ideia de que antes de você ver o triângulo, você já determina alguma coisa sobre ele, e antes de você ter a experiência sensível do mundo real, você já consiga calcular alguma coisa sobre aquela experiência. Como Galileu, que conseguiu calcular a aceleração das esferas que estavam rolando sobre o plano inclinado, antes de fazer as esferas rolar no plano inclinado. Então essa ideia desse conhecimento que vem antes da experiência é um grande mistério, né? E Kant vai dizer que para a gente compreender esse mistério, a gente precisa de uma mudança de perspectiva. E qual é essa mudança? A ideia de que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, e não o conhecimento se regular pelos nossos objetos. Continuando, outra citação de Kant: se a intuição tivesse de se guiar pela natureza dos objetos, não vejo como dele se poderia conhecer algo a priori. Se, pelo contrário, o objeto, enquanto objeto dos sentidos, se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa possibilidade. Ou seja, o objeto se guiar pela nossa percepção dele, e não o contrário. Isso significa, para Kant, que o conhecimento humano não é adquirido passivamente a partir de dados dos objetos sensíveis, mas é parcialmente produzido pelo próprio aparelho cognitivo humano. Ou seja, para Kant, o conhecimento é algo que é formado com os dados da experiência misturados com uma contribuição que vem do próprio sujeito. Então o sujeito ele está na experiência, tá certo? Isso não significa Kant dizendo que você pode alterar o mundo, se você quiser que o mundo seja diferente com sua mente, você vai lá e consegue alterar os objetos. Não é isso, é que no fato de perceber os objetos, quem percebe sempre é o sujeito já altera os dados do objeto. Isso pode estar confuso para vocês agora, vai ficar mais claro nas aulas mais para frente, tá certo? Quando eu for falar aí de espaço e tempo, né, a gente vai ver como é que Kant defende que o sujeito altera os objetos. A tese kantiana é: a própria experiência que temos dos objetos do mundo é alterada pelo sujeito no ato de percebê-los. É uma tese forte, uma tese nova, uma grande novidade filosófica. É por isso, né, este é um dos motivos pelo qual Kant é considerado um gigante da história da filosofia. É uma tese muito nova, né? Nenhum filósofo chegou perto de sugerir isso antes de Kant, a ideia de que a percepção do mundo depende do sujeito, né? Muita novidade filosófica aí. Vamos lá, Revolução Copernicana e coisa em si, né? Ora, se os objetos do nosso conhecimento são alterados pelo sujeito ao percebê-los, era para estar no plural aí, percebê-los. Isto significa que o nosso conhecimento não se aplica às coisas como elas são nelas mesmas, que são as coisas em si, mas apenas às coisas como elas se apresentam para nós após passarem pelo filtro da nossa percepção. Então, se o objeto ele é alterado quando a gente percebe ele, o nosso conhecimento desse objeto é um conhecimento sobre esse objeto como ele se apresenta para nós, após ser alterado, e não como o objeto é nele mesmo, tá certo? Então aí vai surgir a diferença entre coisa em si e fenômeno, tá certo? É uma diferença importante para a filosofia de Kant, a diferença entre coisa em si e fenômeno. Lendo a citação de Kant agora, né? O fato desse conhecimento apenas se referir a fenômenos e não às coisas em si, que, embora em si mesmas reais, se mantêm para nós incognoscíveis. Aí é uma citação do B20, né? Então, o conhecimento para Kant se refere apenas a fenômenos e não às coisas em si, tá certo? E as coisas em si para Kant são o quê? A única coisa que se pode falar sobre as coisas em si para Kant é que elas são incognoscíveis, ou seja, impossíveis de conhecer. Como o nosso conhecimento é um conhecimento sobre fenômenos, isso significa que ele está restrito ao campo da experiência possível. Kant exclui, portanto, a possibilidade de um conhecimento sobre as coisas em si. Kant já disse na citação acima aí que elas são incognoscíveis, tá certo? Mas também, né, além das coisas em si, também exclui a possibilidade do conhecimento sobre conceitos que ultrapassem completamente os limites da experiência, que é o caso da metafísica. Se você voltar para aquele slide que eu falo lá da metafísica, você vai ver na citação Kant dizendo que a metafísica pretende se elevar completamente, superar completamente os limites da experiência, se elevar completamente acima dos limites da experiência. Então, para Kant, isso explica também porque que a metafísica não dá certo, porque ela tenta superar os limites da experiência. E o campo do fenômeno é o campo da experiência possível. Ou seja, esse conhecimento a priori, que é válido sobre o triângulo, ou o conhecimento a priori que é válido sobre as esferas, que Galileu fez rolar, só valem se o triângulo e as esferas puderem se apresentar na experiência possível, porque eles são formulados a partir desse contributo a priori, essa contribuição a priori do sujeito, mas se não for no fenômeno, essa contribuição não se encontra em lugar nenhum. Pode estar confuso ainda, mas a gente vai ter aulas mais para frente que eu vou explicar melhor essa questão aí do fenômeno, tá certo?
Tem bastante coisa que a gente vai falar sobre esse tal desse fenômeno ainda. Mas é isso. Basta nessa aula vocês entenderem a diferença entre fenômeno e coisa em si, tá certo? E que o fenômeno é onde o conhecimento se aplica, não na coisa em si. Vamos lá. Opa, acabou a apresentação, tá certo? Quase que eu continuava, né? Achei que ia ter mais slide depois aí. Bom, pessoal, é isso. Claro que vocês podem ler aí o texto na casa de vocês, o texto do Prefácio B, segunda edição. E tem muitas outras passagens interessantes no prefácio. Vocês podem checar também o vídeo que eu gravei em março, da minha leitura do prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, que é um vídeo de tipo 45 minutos. Mas esse vídeo aqui, que a ideia é ser mais condensado, já está ficando um pouco longo, né? Então a gente vai encerrar por aqui a aula de hoje. E fiquem bem, espero que todo mundo se cuide aí na pandemia do coronavírus, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal.